No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém. Quando a gente vem para o culto, e é assim que eu gosto de ir, toda vez que eu vou em qualquer culto, em qualquer reunião, eu gosto de ficar olhando para o pregador, procurando ouvir o que o Espírito Santo vai falar para mim. Não me importa se é pregador de renome ou não, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. É uma palavra, é um despertar que o Espírito Santo vai falar com a gente para manter nossa fé viva, nosso olhar sempre voltado para Jesus. E hoje nós estamos citando aqui o versículo que nós sabemos de cor. Vamos dizer junto? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então preste bem atenção, porque a fé é a coisa mais importante que nós temos. Já dizia Eliezer Rosa na sua canção: se você perder tudo na vida, mas se não perdeu a fé, você não perdeu nada. Então a fé, ela é importante na nossa vida. Só que precisamos compreendê-la o máximo possível. Porque diz: eu tenho fé, e quando a fé não acontece nada. Então precisamos compreender o que a Bíblia está dizendo. Então, primeiramente, a Bíblia diz assim: a fé tem um firme fundamento. Qual é o firme fundamento? A palavra. Porque a fé gera da palavra, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aqui está o fundamento da fé, a base da fé, a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Do ponto de vista material, se eu disser uma coisa para você, Raul, falar para você uma coisa, qualquer coisa, se você olhar para mim e acreditar em mim, ele gera em você fé. A minha palavra gerou fé. Se eu disser: eu vou lhe visitar, eu vou lhe dar isso, ou qualquer coisa que eu disser, a minha palavra, se você acredita em mim, ela gerou fé no seu coração, crença, você acreditou. Então a fé, ela tem um fundamento. O que foi? A minha palavra foi um fundamento para gerar a fé. Mas nós não estamos falando da palavra de um homem, estamos falando agora da palavra de Deus. Aí você tem que olhar para Deus, que falou as palavras. Você olha para Deus e você diz: eu acredito em Deus. Você olha para Deus e vê, por exemplo, Deus criou os céus e a terra, e todo esse cosmo, todo esse sistema, e tudo permanece como Ele fez. Isso dá um fundamento muito forte para nós acreditar em Deus. Porque poderia todas as coisas ser criadas e mudar todo dia. Esse sol podia ter acabado, o dia podia mudar o horário, era uma bagunça. Mas o nosso Deus não, Ele fez tudo tão perfeito e sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, e tudo funciona numa perfeição. Isso mostra que o nosso Deus é perfeito, digno de toda confiança. E como diz Hebreus 11:3, pela fé nós entendemos: mundos que foram criados pelo poder da palavra de Deus. Então, é digno de confiança para mim? Deus é digno de confiança. Então a sua palavra, quando ela está sendo falada, ela tem que gerar em nós confiança. Porque quem está falando é Deus, aquele que não muda, aquele que está provando através da própria natureza que Ele existe e que a sua palavra é fiel. Vocês concordam assim? Ele é digno de confiança. Então o firme fundamento é a Bíblia, a palavra de Deus.
Agora, quando Deus fala uma coisa, aí eu quero que você preste bem atenção nisso. Quando eu falo uma coisa, eu vou dar um exemplo humano, para vocês entenderem. Se uma pessoa se dirige a mim e pede para mim, por exemplo, uma Bíblia: pastor, me dê uma Bíblia da comemoração dos anos 70. Ele fez um pedido. Na hora que ele vai fazer um pedido para mim, eu vou dizer para ele sim. Por exemplo, eu digo sim para você. Gerou fé. Mas você não tem o produto. Você não recebeu a Bíblia. Você recebeu uma palavra. Eu disse sim, mas não te dei a Bíblia, porque eu não tenho em mão. Mas eu dei a palavra, gerou em você fé. Nesse momento que gerou fé, aonde está a substância? Aonde está essa Bíblia para você? Por quê? Você não tem um produto físico na mão. Então a Bíblia diz assim: olha, a fé é um firme fundamento daquilo que você espera. Se é que espera, você não tem ele na mão. Vocês concordam? Se está esperando, não está na sua mão. Segundo, é a convicção de fatos que você não viu. Então você não tem. Não tem e você não vê. É algo imaginário. Observa bem. Vem para a sua imaginação. A fé está aqui na sua imaginação. Não está fisicamente na sua mão, você não pode pegar, você não pode provar nada, a não ser para você, na sua imaginação. Eu criei, a palavra foi dada, então eu já vejo a Bíblia na minha mão, eu já tenho certeza que tenho, porém está apenas na minha imaginação. Então a fé, ela vem para a nossa imaginação. Tudo que diz respeito ao mundo espiritual está somente na imaginação do homem. Veja bem, tudo quanto está predito nas Escrituras, ela está no mundo da imaginação. É por isso que nós somos chamados de loucos, de doido, de antiquado, qualquer coisa, porque você não tem como provar. Onde está a prova? A prova está na minha fé, na minha convicção, está na minha imaginação. Vamos dar um exemplo aqui bíblico. A Bíblia diz assim: aquele que crê em mim tem o quê? Aquele que crê tem a vida eterna. Porém, aonde está essa vida eterna? Como é que você vai dirigir para uma pessoa? A vida eterna é isso. Onde está? Não, você não tem. Está tudo na sua imaginação. Você creu aqui, ó. Agora a Bíblia diz em Provérbios 23:7: tudo que tua alma imaginar, isso é. Aqui está a convicção, na sua imaginação. Eu simplesmente creio, mas não tenho como provar nada, porque eu estou esperando chegar no céu, ó. A fé é um firme fundamento das coisas que se espera. Eu espero chegar no céu. A convicção de fatos que eu não vejo. Eu não vejo o céu, eu espero chegar, mas não estou lá. Nós não estamos no céu, mas nós temos uma convicção tão plena que somos salvos, que nós falamos com toda a convicção: eu sou salvo e vou morar no céu. Onde está a prova? Na minha fé. Isso é pessoal. Eu acreditei naquele que prometeu, que não pode falhar. Ele fez a promessa e eu criei. Por isso eu vivo em torno disto. Volta aqui para a Bíblia. Se alguém me pedisse uma Bíblia e eu dissesse sim, aí ele faria duas coisas para provar que ele creu. A primeira coisa, se ele pediu uma Bíblia, ele acreditou que eu disse sim, então ele daria primeiro uma palavra de agradecimento: oh pastor, muito obrigado. Sem ter a Bíblia, apenas com um sim.
muito obrigado. Segunda coisa, ele saía falando para todo mundo que tem uma Bíblia, sem ter o objeto na mão, porque ele creu. Agora, quando você vai pedir a Bíblia, observe esse segredo. Quando a pessoa vai fazer o pedido da Bíblia para mim, ele tem que olhar 3 coisas antes. Primeiro, tem que saber o que quer. Ele não pode chegar para mim e pedir o que eu não sei. Não, eu sei o que eu quero uma Bíblia. Então ele formou na sua imaginação o que é que ele quer. Segundo, ele olhou para mim e fez uma leitura. Eu posso dar, eu tenho condições de dar. Ele tem que fazer essa leitura para mim. Segundo, o meu relacionamento com ele. Às vezes eu posso fazer assim: eu vou pedir para o prefeito qualquer coisa. Mas ele pode dar, sim, ele pode dar. Mas tu tem um relacionamento com ele de forma que ele possa te dar? Não, então você também não tem. É como, por exemplo, se uma mulher dirigir para o seu marido, que ganha um salário mínimo, e diz assim: meu marido me deu R$1 milhão. Quando ela vai fazer isso, ela olha assim para ele: eu tenho um bom relacionamento com meu marido, mas ele pode me dar? Não, eu também não peço. Se você não pode, você faz a leitura para a pessoa: eu tenho um bom relacionamento, mas a pessoa pode me dar? Não, então você não pode pedir. Ou então, essa pessoa pode me dar, mas eu não tenho um bom relacionamento, eu também não posso pedir. Eu tenho que ter as 3 coisas: eu sei o que quero, a pessoa que eu vou pedir tem condições de me dar, e eu tenho um bom relacionamento com ele. Se essas 3 coisas aconteceu, você vai ouvir um sim. Então gera em você confiança e você agradece a pessoa, abraça a pessoa e tem uma linguagem, fala para todo mundo que tem, sem ter o produto, sai festejando, dando graças a Deus, glória a Deus, falando: todo mundo eu já tenho, sem ter nada na mão, porque a fé gerou no seu coração. Assim também em relação a Deus. Quando você se dirigir para Deus, a primeira coisa que tem que saber é o que é que você quer. Era isso que Jesus falava com as pessoas que lhe procuravam. Estava claro que a pessoa queria ser curada, mas não bastava. Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? O que tu queres? O que é que você realmente está querendo? Aí você tem que estar na sua mente, na sua imaginação, exatamente o que quer. Não pode estar uma coisa mirabolante, porque se você não sabe o que pede, também não recebe nada. Você tem que saber exatamente. Você veio pedir o quê? Eu vim pedir perdão dos meus pecados, eu vim pedir a salvação da minha alma, eu vim pedir batismo do Espírito Santo, eu vim pedir saúde física, eu vim pedir para Deus uma casa, eu vim pedir para Deus um ministério, eu vim pedir para Deus salvação do meu filho, eu vim pedir para Deus o emprego. Seja o que for, você tem que estar certo do que você quer. Faça igual Ana, quando estava na sua oração, um ano depois, quando ela volta lá, ela diz assim: por esse menino orava eu. Ela sabia exatamente o que ela queria, porque quem não sabe o que quer, não sabe pedir. Então, primeiramente, seja o que for que você realmente quiser, saiba o que quer, e quanto mais na tua mente tiver nitidez do que você quer, melhor. Quanto mais você souber o que quer, melhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você tem que olhar para Deus e ver se Ele pode te dar. O que você está pedindo, você olha para Deus, Ele pode te dar? A sua resposta no seu coração vai dizer. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha o que diz: é impossível agradar a Deus se não for pela fé. E aqueles que se aproximam de Deus precisam saber que Ele existe. Você tem que ter essa convicção de que a pessoa existe, de que a pessoa tem condições,
que a pessoa pode fazer. Terceiro, saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu sei que Ele pode e que Ele dá resposta. Você faz a sua leitura segundo a sua fé, em relação ao Deus que você está falando. Eu sei o que eu quero, eu vou me dirigir a Deus. Mas quem é esse Deus? A resposta é sua. Se você tiver a convicção, conforme Jeremias 32 e 27, o Deus que fez os céus e a terra, com o poder da sua palavra, poderia, porventura, ter alguma coisa difícil para Ele? Você tem que alimentar a sua imaginação, o seu coração, o seu espírito, com a palavra de Deus. Romanos 8 e 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como Ele poderia negar alguma coisa para nós? Você quer mais? Pode. A Bíblia está cheia de mensagens que vai te dar substância, vai te apoiar nesse entendimento quem é Deus para você. Terceiro, você sabe o que quer? Você conheceu Deus? Que relacionamento você tem com Ele? Relacionamento de filho? Ou não? Romanos 8,17 diz: se você tiver um relacionamento de filho, então você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Você precisa saber se esse relacionamento que você tem é de filho ou não. Porque as pessoas querem pedir, mas ele não tem relacionamento nenhum. A pessoa não sabe ou não pode chamar Deus de Pai. Jesus disse: você precisa primeiramente saber orar ao Pai Nosso, para chamá-lo primeiramente meu Pai que está no céu. Ter nascido de Deus. Eu sei que meu Deus me ama. Eu sei quem é Deus. Eu me relaciono com Ele. E Ele não me nega bem algum, porque Ele me ama, Ele recompensa. Você atendeu esse requisito? Você sabe o que quer? Sabe quem é Deus? Você tem relacionamento com Ele? Então você vai ouvir de Deus uma só palavra. Olha, você nunca vai ouvir de Deus o não e o espere. Ah, não, eu vou te dizer não, vou dizer espere. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20: tantas quanto forem as promessas de Deus, só existe nele o que? Sim e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus disse no Salmo 84: Deus não nega bem algum àqueles que andam na retidão. Deus não é ruim, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele quer satisfazer, e prometeu isso. Se Ele vê no teu coração um verdadeiro desejo, Salmo 37:4, Ele vai satisfazer. Então você vai ouvir apenas dele sim. Você sabe o que quer? Você acreditou em mim? É meu filho? Relaciona comigo? Você tem o sim. Agora você tem duas coisas que você tem que fazer para provar se você creu. A primeira coisa, você pediu? Seja agora agradecido. Deleita-te no Senhor. Tenha o coração agradecido. Muito obrigado, Deus. Antes de ter, olha bem, você tem sim, mas fisicamente não tem nada. Fé é isso, é lá na imaginação. Você não tem nada na mão. Não tem a saúde, ainda não chegou no céu, ainda não foi batizado no Espírito Santo, ainda não tem emprego, ainda não tem nada. Mas você tem o sim de Deus, é tudo que você precisa. Sim. A Bíblia nos garante, 1 João capítulo 5, versículo 15. Se você sabia que Deus te ouviu, se você tem certeza que Deus te ouviu, então você já tem um pedido que Ele fez. Você já pensou? Aí Ele quer que você diga, você acredita nele? Eu disse sim. É a palavra que está dizendo isso para nós. Ele está dizendo sim para você. Aí você agradece. Segunda coisa,
você fala para todo mundo que tem. Quando alguém perguntar, e cadê? Então, eu tenho. Eu tenho. Por quê? Eu já tenho a Bíblia. Por quê? Foi o pastor que disse que ia dar. Você está entendendo? O pastor já disse que ia dar. Então eu tenho. Mas onde está a Bíblia? Não está na minha mão, mas eu tenho. Se alguém chegar, você pode me comprar uma Bíblia de 70 anos? Não, por quê? Porque eu tenho. Mas cadê a sua Bíblia? Não está comigo. Mas eu tenho uma palavra de um homem que é verdadeiro. E você tem uma palavra de um Deus que não pode mentir. Você tem que ter a palavra de Deus. É tudo o que queremos, a palavra de Deus. E Ele está dizendo sim. Agora, o outro exemplo. Quem é salvo aqui? Levante a mão, quem é salvo. Quem está no céu aí? Quem já foi lá? Quem já viu o céu? Tu já foi uma vez numa visão, né? Quem foi no céu? Ninguém. Então todo mundo aqui na carne, comendo arroz, feijão e carne, sujeito às tribulações da vida. Mas tem uma coisa dentro de nós. Sim, de Deus. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu tenho sim 1001 problemas na caminhada. Todo dia o inferno prepara uma artimanha para mudar o caminho, meu rumo do céu, para me desviar. Mas eu tenho sim, sim, sim. E sabe de uma coisa? Todo dia, Deus, muito obrigado pela minha salvação. Aí alguém pergunta, você é salvo? Prova. Não tem como provar. A única prova é a minha fé de foro íntimo, eu creio. E ninguém pode tirar a certeza que está no meu coração. E eu digo para todo mundo, sou salvo. Olha, agradeço a Deus pela minha salvação e digo para todo mundo, sou salvo. Sou salvo. De alto e bom som, sou salvo. Pela fé. Eu não tenho como provar. Está tudo aqui na minha imaginação. Eu já vejo o céu. Eu já olho para a vinda de Jesus, me vejo sendo arrebatado. E se eu morrer, eu me vejo entrando no céu. Porque tudo meu é em direção ao céu, por causa da minha fé. Agora, meus amados, a gente com respeito à salvação, está fácil. Todo mundo agora já tem certeza. Se você me pedir uma coisa e eu disser sim, porque eu posso dizer não. Deus diz que não diz não, para aquilo que tiver no teu coração. E que tem uma promessa dele para você. Mas eu posso dizer não. Mas se eu disser sim, você acredita e já é dono daquilo que eu disse. Agora Deus diz uma coisa. Vou colocar aqui umas 2, 3 coisas simples. Primeiro, Ele diz assim, olha, Efésios 1:3. Tu estás abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Vocês acreditam nisso? Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Tu está abençoado. Aí a pessoa vive no mundo como que não fosse abençoado. Aí chega para Deus, Senhor me abençoa. Ele diz, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos. A partir desse momento você tem que dizer para Deus, Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio neste Deus, cuja palavra pode passar o céu e a terra, mas ela não pode passar. Eu sei que tu és bom, tua palavra é perfeita e restaura a alma. Então eu quero aqui te agradecer porque eu sou abençoado em toda minha vida. Eu sou abençoado. Agradeça a Deus e fala para todo mundo, eu sou abençoado. Eu sou um homem extremamente abençoado. A palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 2:24, a parte B. E pelas suas pisaduras tu foste o quê? E pelas suas pisaduras tu foste o quê? Aí você está doente. Aí você vem falar com Deus. O que é que você quer? Senhor, eu quero que restaure os meus olhos. Senhor,
Eu quero que tu restaure meu corpo, está leproso. Então estou com meus olhos cegos. Eu estou com um problema tal. Seja qual for. Você veio ao Senhor. O que você quer? Quero saúde. Você vai pedir para quem? Para um homem? Não. Vou pedir para Jesus. Eu vou pedir para Jesus. Ele pode fazer? Ele tem condições de fazer? Tem todas as condições. Ele é o médico dos médicos. Ele deu a sua vida. E você enche a sua imaginação com a palavra do Senhor. Agora, você aceitou Ele? Você pertence a Ele, relaciona com Ele, acredita nele, uniu-se com Ele, se tornou um só com Ele. 1 Coríntios 6,17. O teu espírito uniu-se com o Senhor, é um só com Ele. Isso é verdade. Casou com Ele, tem comunhão com Ele? Sim. Ele disse: então Ele não vai deixar de fazer todas as bênçãos para ti. Aí você pede: Senhor, eu quero saúde. Ele vai te dizer o quê? O que o Senhor vai dizer, irmão, para a sua igreja? Só tem uma palavra que Ele vai dizer: sim. Por quê? Pelas suas pisaduras tu fostes. Ele está dizendo que já te curou. É Ele que está dizendo: tu já foi curado, tu fostes curado. Ele disse sim para ti. Ele quer a tua saúde. Agora o que você vai fazer? Primeiro: Senhor, muito obrigado, tu me curou, Senhor. Aí a gente entra na dúvida. E quem duvida, viu, pastor Liel, é como as ondas do mar. Não pense que tal homem receba de Deus alguma coisa, porque duvidou. Só porque duvidou. Você não acreditou em Deus, não honrou a Deus. Quem honra a Deus chama-se a nossa fé. Ele quer que você vá a Ele deleitando-se nele. Ele até dá uns exemplos para nós, lá em Joel 3,10, ele diz assim: olha, diz o fraco, eu sou o que, irmãos? Ó, ele está sabendo que tu está fraco, fisicamente está fraco e trôpego, mas ele quer que tu diga que eu estou forte. Por quê? Porque eu acredito naquele que me fortalece. Eu acredito naquele que me dá vida. Agora, você está doente, mas não acreditou. Porque se tu acreditou, tu agradecerá a Deus, se deleitará a Deus. Segundo Coríntios 4,13. Eu criei, por isso eu falei. Se você creu na sua mente, a sua imaginação, você se vê completamente curado. Assim como hoje você se vê completamente salvo. Você não se vê salvo ou não vê? Você olha para você e se vê uma pessoa salva, redimida pelo sangue de Jesus. Você se vê tão salvo que você anda como salvo, fala como salvo, só trabalha como salvo, só pensa no céu, só anda em relação ao céu. Tudo de você é em torno do céu, da sua salvação. Tudo que vai fazer: não vou fazer isso porque eu sou salvo, porque você acreditou. Então, mas eu estou doente. Então, Senhor, eu estou te pedindo saúde. E eu criei, por isso eu agradeço a Deus. E por isso eu falo para todo mundo. Eu criei, por isso falei: estou salvo, estou curado, estou bem de saúde. Jesus restaurou, mudou a minha história. Mas eu ainda estou doente. Eu sei que fisicamente você está doente, mas você creu na palavra. E quando você fala a palavra de Deus entra em ação para cumprir o que foi determinada, porque ela não pode voltar vazia. Você imagina uma pessoa que vem aqui na frente aceitar Jesus, e você prega para ele, ora por ele, e diz: você está salvo. E ele fica: não sei se eu sou salvo. Sabe onde é que ele vai parar? No inferno. Sabe o caminho dele? Inferno. Agora ele sai daqui, havia até bêbado, cambaleando de bêbado ainda. Mas agora eu sou crente, eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Agora eu sou crente, agora eu sou crente. Amanhã depois, ele ainda está bebendo. Mas eu sou crente e eu sou salvo. Sabe o que acontece? A qualquer momento. Uma vez eu orei para uma pessoa, e ele fumava desde criança.
Um dia chegou para mim, quase um mês depois: pastor, eu fumo todo dia. Eu digo: continue fumando, mas não perda um culto e diga assim: eu sou salvo, eu vou morar no céu. Diga para todo mundo: Pai do Senhor, mas estou fumando. Continue. A obra quem vai fazer é o Espírito Santo, mas você tem que permanecer firme. Se você desistir da fé, a minha alma não tem prazer nele. 10:38 de Hebreus. Acontece que as pessoas diz hoje, diz amanhã e desiste. Se ele desiste, a minha alma não tem prazer nele. Aquele rapaz, 60 dias depois, ele entrou na igreja completamente liberto do vício. E se tornou naquela igreja um auxiliar, um obreiro, professor de medical, testemunhando a sua fé. A gente quer assim: foi crente hoje, amanhã vai estar totalmente, não bebe mais, não fuma mais, não faz mais nada. Tem gente que é assim, mas tem outros que é progressivo. Mas acontece que a pessoa é salvo instantaneamente na hora que ele crê. E ele tem que sair falando para todo mundo: eu sou salvo. Assim também a cura, instantaneamente Jesus te curou, porque ele diz: pelas suas pisaduras tu foste curado. Ele não perguntou que doença é, tu foste curado. Creia nisto. E se levanta curado, falando para todo mundo, falando, agradecendo a Deus, falando para todo mundo: estou curado. Porque a linguagem da fé, a fé tem uma linguagem, a linguagem do Espírito. É aquilo que está no teu espírito. A palavra de Deus vem para o teu espírito e muda a tua história. Você nasce de novo, e você é alimentado pelo Espírito. Agora você fala a linguagem do Espírito. Qual a linguagem do Espírito? Pelas suas pisaduras eu fui curado. Lá pelas suas, quando ele foi traspassado naquela cruz, era por causa das minhas transgressões. Ele foi moído por causa das minhas iniquidades. Mas pelas suas pisaduras eu fui curado, eu fui salvo, eu fui redimido. Mas eu não posso ver ainda, não tem problema. Se vai ver agora ou não, mas eu já sou. Os irmãos estão entendendo como é que processa a fé? A fé vem primeiro na minha imaginação, alimentado pela palavra. A palavra me diz que eu estou curado. Então na minha fé eu passo a ter curado. Na minha fé eu já tenho uma casa. Na minha fé já estou empregado. Na minha fé já estou salvo. Na minha fé já sou batizado no Espírito Santo. Na minha fé eu já sou pastor. Na minha fé eu já alcancei. E olha, observe bem o que disse Jesus em Marcos capítulo 11, versículo 24, 23 e 24. Tudo que tu pedires, e crê que já recebeu. Tudo que tu pedires e crê que já recebeu, isso é teu. É isso que tu vai receber. A grande luta nossa é porque nós ficamos restritos aqui. Não, sabe, eu estou duvidando. Então você está duvidando, não é fé. Então alimente tua mente, alimente tua imaginação com a palavra de Deus. Leia a palavra, leia até que sua mente seja transformada pela renovação da palavra. Ela vai dizer para você que Jesus Cristo é verdadeiro, vai dizer que a palavra de Deus é a verdade. Ela vai dizer o que Jesus disse, e isso é, nem que o inferno não queira, nem que o mundo não queira, diga a palavra do Senhor. Só para terminar, irmãos, às vezes eu fico olhando assim a palavra, 3 testifica no céu. 1 João 5 e 7, o Pai, a palavra e o Espírito. Essa palavra, olha, 3 no céu, Pai, palavra e Espírito. Essa palavra, ela se fez carne, ela saiu de lá e veio para cá, se fez carne e habitou entre nós. João 1 e 14, habitou entre nós. Essa palavra chama-se Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, que é o verbo fez todas as coisas que existem. João 1 e versículo 2,
Todas as coisas foi feito pelo Verbo, e nada do que foi feito se fez sem ele. Foi o Verbo que fez tudo. Cristo é esse Verbo. E esse Verbo, esse Cristo, veio morar em mim. João 15:7. Se vocês estiverem em Cristo, e Cristo, e a palavra dele estiver em você, tudo que tu disser vai acontecer. Aí essa palavra está em mim. Como é que eu sei disso? Pela fé, na minha imaginação. Não tem outra forma, é pela minha imaginação. Aqui, ó, fui transformado pela renovação da minha mente. Aqui, enchi a minha mente, meu coração de Bíblia, palavra de Deus. Ela vai provando para mim que a palavra de Deus está em mim. Agora, ela está em mim. Aí Jesus diz assim, João 14:13: tudo que vocês pedirem no meu nome ao Pai, eu, a palavra, farei. Eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele está dizendo assim, essa palavra, esse Verbo que fez tudo isso, fez os céus, a terra, fez os homens, os animais, fez tudo. Essa palavra que está aqui comigo, quando eu pronuncio ela, falando com o Pai, ele diz, eu vou fazer, eu vou curar, eu vou salvar, eu vou te dar o que tu precisa, eu vou satisfazer do teu coração, eu vou entrar em ação. E você tem que crer, porque se a palavra fez tudo, por que não pode fazer isto? Por que não pode curar? Por que não pode salvar? Por que não pode abrir uma porta no trabalho? Por quê? Você está limitando Deus tanto? É igual se alguém chega para mim e vai me pedir uma Bíblia. Aí você fica me limitando. Olha, pastor, sabe, o pastor tem condições, mas não vai dar não. Acho que ele não pode dar não. Então você me limitou. Você me limitou na sua fé, você fez a limitação da minha pessoa. Você não pode me limitar. Agora você limitar Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que faz todas as coisas segundo o seu eterno propósito, aquele que está prometendo para nós, eu vou satisfazer o teu coração, eu já te curei, eu já te perdoei, eu já te abençoei, eu já te amei, eu já estou te dando tudo que tu precisa para esta vida. 1 Pedro 2, versículo 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, nos deu tudo que diz respeito a esta vida, e a vida de piedade. Como você pode limitar na sua fé? Significa que não está cheio de Bíblia. Vamos ter que exercitar e aprender mais de Deus, e falar com Deus com toda a nossa fé. Às vezes eu fico olhando assim, eu tenho chegado para pessoas doentes e falo, você é capaz de se ver curado? Aí a pessoa não é capaz de ver ele mesmo curado. E você é capaz de se ver andando? Porque se você não se ver andando, se você não se ver curado, o que o Senhor vai fazer? Se você não é capaz. A fé é isto. É você ter uma iniciativa. Eu sei, eu estou fraco, mas eu estou forte. Estou doente, eu estou curado, em nome de Jesus. Mas levanta assim, levanta-te e anda. Ele levanta assim, mas levanta, rapaz, levanta e anda, e o poder de Deus se manifestará. A igreja do Senhor Jesus, desta geração, como em todas as gerações, ela precisa ser um referencial no mundo. Ela precisa ser uma luz. Ela precisa provar para o mundo que Cristo habita em nós. Nós precisamos provar para o mundo que a palavra de Deus é a verdade. E nós não provamos ser apenas um clube social, um ajuntamento de pessoas. Não. Eu tenho um grupo de pessoas aqui. Não. Provar significa que aquilo que Deus disse acontece na minha vida e acontece na tua vida. Nós somos desafiados, irmão. A nossa fé está sendo desafiada. Porque Jesus não cura mais? Jesus não batiza mais? Não dá mais dom do Espírito?
Jesus não abençoa mais, não abre porta de emprego mais, não faz mais nada. Que é isso? Então estamos desafiados a nossa fé. A gente tem que voltar aos princípios e saber o que Deus prometeu, Ele cumpre. Portanto, meus queridos, convido todos de pé, o tempo já acabou. Mas eu quero que você se lembre que a fé tem um firme fundamento, a Bíblia, o que ela está dizendo. E ela vai transformar primeiramente aqui, a minha visão espiritual, meu raciocínio, a minha mente, a minha imaginação, transforma aqui. Eu já começo a ver o que Deus falou, começo a ver. As coisas materiais é tão fácil para você entender. A pessoa está desempregada e o outro diz assim: eu vou te dar um emprego. A pessoa já sai pulando de alegria. Já sai com o tempo, estou empregado. Todo mundo. Não tem carteira assinada, ninguém fez nada, mas uma pessoa disse, ele creu. E já sai pulando de alegria. E Deus está dizendo: eu estou fazendo isso contigo e você não pula de alegria. Você já pensou uma pessoa doente? Se ele vai no médico, o médico diz assim: tu está curado. Ele já sai pulando de alegria quando tu fica curado. Se Jesus diz, a pessoa não faz nada. E ele está dizendo: pelas minhas pisaduras tu foste curados. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Vou pedir o nosso Eliel para orar, tá? Aqui embaixo. Mas eu quero fazer uma declaração. Quem está doente, bota a mão no seu peito. Qualquer doença. No limite de Deus. Diabetes ele não cura. Que é isso? Pressão alta ele não cura. Cura tudo. Ele não limitou nada. Todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Todas elas. Todas elas. Então coloca a sua mão. A tua mão aí é a mão de Cristo. Por quê? Cristo habita em você. As tuas mãos é a mão de Cristo, a tua voz é a voz de Cristo, teus pés é os pés de Cristo. Cristo habita na igreja. Então coloca a tua mão. E aqui eu vou unir contigo e vou fazer a declaração que Jesus diz: pelas suas pisaduras tu foste curado. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja curado. Quem crê, diga amém. E nós vamos orar e você dê sua graças a Deus e está falando para todo mundo. Não é porque você está sentindo a cura, é porque você sabe que a palavra de Deus não volta vazia.